Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Então vamos aí para a continuação da nossa aula, né? Nós estamos vendo o eixo aí números e operações, e dentro desse eixo números e operações nós vimos um tópico lá sobre razão, né? Especificamente razão, que vem a ser as frações, né? A relação entre dois termos, né? Duas grandezas. Vimos também lá o que significava grandezas. E hoje, dando continuidade, né, ao tópico razão e proporção, hoje nós iremos destacar essa parte aqui referente à proporção, tá certo? Então a definição nos diz o seguinte: ó, a proporção é uma igualdade entre duas ou mais razões. Então, parando aqui já para destacar, ó, a gente viu que era razão, que é uma relação entre duas grandezas, né? Essa relação se dá através de uma fração, que nós chamamos de razão, e a proporção é a relação agora entre duas ou mais razões. Então, a gente precisa ter no mínimo duas razões, separadas lá por uma igualdade, aí a gente vai ter uma proporção, tá certo? Quando temos a igualdade só de duas razões, chamamos essa igualdade de proporção simples. Se tivermos a igualdade de mais de duas razões, chamamos de proporção contínua. Então a gente precisa compreender e entender como é esse processo do cálculo da proporção simples, ou seja, quando envolve apenas duas frações, e da proporção contínua, quando nós vamos ter mais de duas razões, tá certo? Desta forma temos, e aí eu trago para vocês aqui dois exemplos para que a gente entenda a diferença entre a proporção simples, quando envolve apenas duas razões, e a proporção contínua, quando nós temos três ou mais razões. Nesses casos aqui, observem que as frações estão aparecendo com letras e com números, tá certo? Por que letras e números? Porque a partir desse caso aqui, nós vamos ter a situação do termo desconhecido, da gente ter que calcular para descobrir o número que está faltando, tá certo? Então a gente vai ver como calcula isso depois. A propriedade fundamental. A propriedade fundamental da proporção diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: quando nós temos aí uma proporção, onde nós temos duas ou mais frações, né? Na proporção simples, nós conseguimos chegar no resultado multiplicando aqui, ó, cruzando esses termos aqui. Ó. É o que a gente chama de, É o que a gente chama de produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, multiplicamos aí meios pelos extremos. Então, nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, A vezes D, que é o que está aqui, ó, A vezes D, separamos com a igualdade e depois multiplicamos a outra diagonal, que a lei diz que é B vezes C. Essa ordem aqui, tanto faz você colocar A vezes D, colocar D vezes... deixa eu apagar o A e fazer de novo, porque aí ficou uma exclamação, né? Vezes A igual... Vou colocar aqui o C vezes o B. Inverter essas duas aqui, tanto faz, tá certo? O que a gente não pode mudar é as diagonais, tá certo? Essa propriedade aqui da proporção simples, isso é o que a gente não pode inverter. Tem que multiplicar aqui cruzando os termos, tá certo? No final, essa igualdade, né, vai trazer para a gente dois valores iguais. Por isso que a gente consegue encontrar o valor de um termo desconhecido. Nesse exemplo aqui, ó, pede para que a gente verifique se os números, veja que está sendo dado 4 números, são proporcionais. Como é que eu vou organizar isso em forma de razão e verificar se eles são proporcionais? Lembrem-se que quando a gente viu o tópico de razão, a gente viu que a ordem do enunciado é que nos diz quem é o numerador
E quem é o denominador? Então, quando a gente lê esse enunciado, o primeiro número que aparece é o 15. Então, o 15 vai ser o numerador. O segundo número é o 30. Então, ele é o denominador. Tá certo? Com isso aqui, nós temos a nossa primeira fração. Certo? Colocamos a igualdade. Vamos para os próximos números. São as próximas razões. Se tivéssemos ali 6 números, 8 números, era ir organizando de 2 em 2. Sempre o primeiro na parte de cima, o segundo na parte de baixo. Então, com isso, nós organizamos uma proporção. 15 sobre 30, 45 sobre 90. Está aqui. A pergunta quer saber se eles são proporcionais. Como é que eu consigo dizer se eles são proporcionais? Eu vou aqui fazer meio pelos extremos, que foi o que eu mostrei para vocês quase agora. Eu vou multiplicar aqui, ó, cruzando os termos. Então, eu vou multiplicar 15 vezes 90 e 30 vezes 45, tá certo? E aí vai ficar dessa forma aqui, ó, 15 vezes 90 igual 30 vezes 45. Se você não quiser armar desse jeito, quiser já colocar o resultado, pode também. Eu estou fazendo dessa forma para que a gente veja, né, de maneira clara o que está sendo feito, né, calculado. Depois, com a prática, você pode eliminar esse passo e já multiplicar direto. Então, 15 vezes 90 dá 1.350 e 30 vezes 45 também dá 1.350. Como esses dois resultados são iguais, então a gente pode dizer que esses números, nessa ordem daqui, eles são proporcionais. Só que fica a dica aqui que se por acaso você inverter a ordem desses números, logicamente seria necessário refazer o cálculo para saber se eles são proporcionais ou não. Então não é porque esses números apareceram nessa ordem, nós fizemos a verificação e deu certo. Se a gente bagunçar a ordem desses 4 números aqui, pode acontecer de uma outra ordem a esses números deixarem de ser aí, proporcionais. Tá ok? Então, verificação é fazer apenas isso aí. Agora, nesse segundo exemplo, aí como é que a gente usa esse esquema da proporção para calcular? Aí é diferente, né? Aqui diz o seguinte: sabe-se que os números 2, 4, x e 32 são proporcionais. Determine o valor de x. Está pedindo para que a gente determine o valor de x. Como esses números não apareceram já em forma de razão, eu sigo aquele mesmo esquema. Olho na ordem, eles apareceram e vou organizando as razões. A primeira vai ficar 2 em cima e 4 embaixo, 2 sobre 4. E a segunda vai ficar x sobre 32. Com isso, nós armamos a nossa proporção. Sabemos já que é para multiplicar meio pelos extremos, mas um detalhe aqui eu chamo a atenção. Quando nós temos incógnitas na nossa expressão aqui, eu aconselho que a diagonal que você vai multiplicar primeiro é a diagonal onde está o x, onde está essa incógnita. Porque se você já isola ela do lado esquerdo, já facilita no processo do cálculo, porque nós temos o costume de isolar a incógnita sempre do lado esquerdo. Então, eu aconselho que toda vez que você for fazer o cálculo da proporção, multiplica primeiro a diagonal onde está o x. Lembra que eu falei há pouco, né? Que você pode começar multiplicando qualquer lado, não tem problema, não vai inverter, não vai mudar em nada a questão do resultado. Então, você tem a opção de multiplicar primeiro a diagonal do x. Então, nós temos aí 4 vezes x igual a 2 vezes 32. 4 vezes x é 4x e 2 vezes 32 é 64. Pegamos o 4 que está multiplicando, passamos ele dividindo, vai ficar 64 dividido por 4. E dá para dividir, né? 64 dividido por 4 é 16. Então, 16 é o valor daquele termo desconhecido. Se a gente pegar aqui esse 16, levar, substituir aqui e fazer esse mesmo esquema que fizemos no exemplo anterior, a gente vai ver que as duas igualdades ali, os dois termos ali, eles vão ficar com o mesmo valor, tá certo? Então, na aula de hoje, nós começamos a ter a ideia do que vem a ser uma proporção, que é a relação de duas ou mais razões,
e começamos a ver como trabalhar com a proporção simples, tá certo? Na sequência, nós iremos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento dentro de proporção, tá certo? Mas se mesmo assim ficou alguma dúvida, né? Alguma coisa que chamou a atenção e de repente não foi explicado, manda para mim lá uma mensagem que assim que possível vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá ok? Então, fiquem bem, fiquem com Deus, forte abraço para todos e até mais.